Bora falar sobre a principal notícia dessa terça-feira. Tite rejeitou pela quinta vez a chance de voltar ao Corinthians. As outras 4 recusas, todas naquela temporada de 2023, em que ele havia prometido tirar um ano sabático, mas acabou se acertando com o Flamengo. Até por isso a rejeição ao Tite era grande, mas o Corinthians estabeleceu o Tite como prioridade e desde a sexta-feira da semana passada tentava negociar o retorno do treinador. O otimismo era tão grande que o Corinthians imaginava que poderia anunciar a renovação, ou melhor, o acordo na manhã dessa terça-feira e que o Tite já comandaria os treinos no período da tarde. Só que o Tite, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do seu filho Matheus Bach, que é também seu auxiliar técnico, descartou o acordo com o Corinthians. O Tite agradece o contato, admite as conversas, mas escreve o seguinte, abre aspas, conversando com a minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso, fecha aspas. O Tite alega questões pessoais de saúde para não voltar a trabalhar agora. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com o desfecho e com a justificativa que o Tite usou. Até porque o Tite, antes de fechar com o Corinthians verbalmente, estava em negociações avançadas com o clube da Arábia Saudita. E em nenhum momento, nas tratativas com o Timão, o Tite alegou qualquer problema de saúde. O Corinthians também ficou bastante irritado e emitiu uma nota oficial pouco depois da nota publicada pelo filho do Tite, afirmando que aguardava o Tite para essa terça-feira para a assinatura do contrato e para o início dos trabalhos com o elenco. Ou seja, o Corinthians fez questão de informar que tinha um acordo fechado com o treinador, mas que na última hora o Tite roeu a corda. Não estou aqui para dizer se o problema de saúde existe ou não. A gente tem que sempre acreditar nas pessoas. Mas o Tite vai criar para si um enorme problema. Mais um no Corinthians, porque em 2023 ele cravou que não trabalharia, recusou 4 ofertas do Corinthians e acabou se acertando com o Flamengo. Se daqui a 1, 2, 3, 4 meses ele voltar a trabalhar, você pode ter certeza absoluta de que o Tite terá suas portas fechadas por muitos e muitos anos no Parque São Jorge. Só para completar, ainda antes de gravar esse vídeo, conversei com uma figura importante na história do Corinthians e que conhece de perto o Tite. Essa pessoa que pediu anonimato contou que se o Tite já não havia aceitado o Corinthians para trabalhar com o Duílio, certamente não aceitaria para trabalhar com Augusto, especialmente nesse momento em que o Augusto corre enorme risco de impeachment por conta das investigações policiais e também por conta do parecer das contas de 2024. A saideira em relação ao Timão, Hugo Souza voltou a treinar com bola nesta segunda-feira e deve ser novidade para o time contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. O Corinthians ainda não tem a mínima ideia de quem colocar no banco de reservas, até porque o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, não tem a licença para atuar em jogos de competições sul-americanas. E agora, o que você, na condição de dirigente corintiano, faria? Voltaria a tratar com o Dorival Júnior? Pensaria em Luiz Castro? Escolheria um outro nome? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão. Mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa para o Fluminense, o telefone do Dorival tocou e do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. O Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codro. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo,
O Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Sobre o time, vitória por 2-1 de virada contra o Sport. Corinthians sai perdendo dentro de casa, mas vira com 2 gols de Memphis Depay. Memphis que chegou a 24 participações em gol, somando gols e assistências, e está a mais uma participação de bater seu 4º bônus previsto no contrato. Preciso falar agora sobre as dívidas do Corinthians. Na noite dessa sexta-feira, o Timão enviou para os órgãos de fiscalização interno seu balanço de 2024 com um enorme atraso. E a dívida alvinegra, no fim do ano passado, não era de 2 bilhões e 400 milhões de reais, como eu havia contado, mas sim de 2 bilhões 568 milhões de reais. Essa diferença de 2,4 para 2,56 se dá por conta de um adiantamento de 150 milhões de reais que o Corinthians fez junto à LFU e que, para efeito de contabilidade, precisa ser registrado como dívida. Então, na teoria, o Corinthians alega ter uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões, mas na prática essa dívida para efeito contábil é de 2 bilhões 568 milhões de reais, a maior do futebol brasileiro em todos os tempos. E é exatamente por conta de números tão ruins que o presidente Augusto Melo tem adiado a apresentação desse balanço. Ele teme ser afastado de forma sumária da presidência do Corinthians em caso de reprovação das contas. Já, inclusive, uma data para essa votação. Ela acontece agora no dia 28 de abril. Só para complementar, Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, bateu na tecla de que 2024 foi positivo graças à receita de 1 bilhão 115 milhões, a maior da história do Corinthians. Timão nunca havia registrado um número tão bacana assim. Mas, se está faturando mais, o Corinthians segue gastando bastante a mais do que havia sido capaz, tanto que o crescimento da dívida apenas em 2024 superou os 800 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.